Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno de filosofia da segunda série do ensino médio. Estamos aqui para mais uma adaptação da aula do Centro de Mídias, Sujeito do Saber. Identificar diferentes concepções do sujeito, né? Quando se fala em teoria do indivíduo, né, é muito difícil você falar, nossa, uma teoria do indivíduo. Mas a gente tem que ter em mente que uma teoria é uma explicação. Se eu pedir para você eh, criar uma teoria, né, de alguma coisa, eu estou pedindo para você explicar aquilo de uma forma mais sistemática, mais rigorosa, né? Então, é identificar essas diferentes ideias do sujeito, né? Quando falamos aí o indivíduo, né, estamos falando de um ser único, né? Mas que tem que conviver em sociedade, né? Ele possui as suas características, seus papéis sociais, mas estamos inseridos dentro de uma sociedade. Então, quando nós falamos aí do Aristóteles, né? Para o Aristóteles, quem era o sujeito? É um animal social, né? Se você falasse quem nós somos, animais sociais. Por quê? Precisamos viver em sociedade, tá? Nós temos essa necessidade. Sem a sociedade, né? Não dá para viver sem o outro, tá? Tem hora que você pergunta para o aluno, ele fala, mas quando a gente fala é sem o outro, é sem o outro. Como talvez eu conseguiria me reconhecer, né, como um indivíduo se não tivesse o outro, tá bom? É, Descartes também, olha lá, gente, toda vez eu cometo um erro aqui, é difícil de arrumar, tá, gente? É René Descartes, escreve Descartes, né? Falta um R aqui e a gente fala René Descartes, né? Então está errado aqui, ó. Tem um R aqui, tá bom? Ele vai dizer para o Descartes, nós somos uma coisa que pensa, né? Quando você perguntava para o René Descartes, ali depois de 1500, né? O que nós somos, uma coisa pensante, tá? E aí vem o dualismo, corpo e alma, tá bom? E surge então essa ideia do sujeito pensante, a partir do cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. A minha existência atrelada ao fato de pensar, mas não é pensar só pensar, mas é pensar de uma maneira crítica, reflexiva, né? Refletir, né? Porque muita gente pergunta o que é o refletir. O ato de refletir é o ato de pensar duas vezes, pensar o próprio pensamento. Então, eu posso falar, de repente, você pode falar, o animal pensa. Sim, dados apontam que sim, mas será que ele tem essa capacidade de pensar o próprio pensamento, né? Que nós chamamos aí de reflexão, tá bom? Então, sujeito pensante. Aí ele trouxe também a ideia do John Locke, né? Então ele vem trabalhando, gente, várias concepções de sujeito, né? Dentro, e ele pega, né? Quando ele vem falar do sujeito, ele está pegando aqui um olhar liberal, né? Que é ali após o contratualismo, né, o contrato social, né, os filósofos contratualistas, principalmente o John Locke, né? Então, quando ele vem trazendo aqui, ele pega o olhar do John Locke, o pensamento do John Locke. O John Locke é um filósofo empirista, né, que vem ali falando da teoria do conhecimento, como que nós conhecemos. Para o John Locke, a nossa mente é um papel em branco. Então, a gente conhece a partir da experiência, tá? Dos sentidos, né? Os cinco sentidos. Então, é a partir do olhar, né? Da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato, né? Eu preciso dessas anteninhas aí que são capazes, né? De fazer com que eu conheça, tá bom? Então, é o conhecimento empírico. Aí, para falar do John Locke, não tem como, né? Eu tenho que falar desse homem da natureza, porque é uma construção, né? Então, John Locke vai falar o seguinte, olha, ele é um contratualista, assim como Hobbes e Rousseau. Então, se eu pegar a visão do Hobbes, né, quem é o sujeito em Hobbes? É um sujeito ruim, né? Se você falar, mas todos sim, né? Ele vai falar todos os homens, seres, não, se você pegar, ele vai falar um homem, mas todos os seres humanos já são ruins, nasce ruim, né?
E como que você vai fazer, então, como viver em sociedade com esse sujeito que já nasce ruim? O contrato social. Para o Hobbes, esse Estado, né, quem vai governar tem que ter uma mão pesada, um governo absoluto. É a única maneira que ele encontra, né, de socializar, né, esse indivíduo que é ruim. O Rousseau vai dizer o bom selvagem, não, o homem é bom, né? Para o Rousseau, quando nós falamos desse homem, ele está falando daquele primeiro homem, o homem da natureza, né? O homem em estado de natureza. Então ele vai dizer, não, é o bom selvagem, ele é bom, ele não faz maldades, não, né? Ele é bom, mas o que aconteceu que ele ficou ruim, então? O Rousseau vai dizer que é a propriedade privada, né? A partir de que você tem o seu e eu tenho o meu, né? Então, a propriedade privada, aquilo que é seu e aquilo que é meu. Aí o homem se corrompe. E vamos ter o John Locke que vai dizer, né? Porque o John Locke vai ter essa visão liberal, né? Então ele vai dizer o homem não é nem bom nem mal, né? Você só não pode pisar no calo dele. Então, ele tem um direito à propriedade privada, aquilo que é dele, né? Se você garantir aquilo que é dele, ele não vai fazer nada, né? Ele não vai. Então, para o John Locke, esse homem seria. Mas você percebe que nos três casos, né? Esse ser humano, esse indivíduo, esse sujeito que eles estão falando, precisam de um contrato para poder viver em harmonia. Mesmo aquele que era bom, mas que ao, né, se tornar mal, ele precisa de um contrato, né? Ele precisa estar amparado por um contrato para que ele consiga viver em sociedade, tá bom? O sujeito do conhecimento tem o poder necessário para dominar seus instintos, né? Essa é uma pergunta que o professor fez, né? O sujeito do conhecimento tem poder necessário para dominar seus instintos naturais, a fim de conhecer a verdade sobre os objetos. Aí ele está pegando um pensamento que vem lá do criticismo kantiano. Né? Qual é o limite do conhecimento? O que eu posso conhecer? Eu tenho a possibilidade de conhecer tudo? Se eu pegar o Platão, né, o Platão também fala ali sobre o conhecimento que vem dos sentidos, né? O Platão, ele não acredita nesse conhecimento que vem dos sentidos, porque ele vai dizer o seguinte: os sentidos podem nos enganar, assim como as paixões também podem nos enganar, né? Então, se eu pegar a visão do Platão, né, tem um poder necessário para dominar os seus instintos. Na visão do Platão, não, né? Por quê? Porque os meus sentidos me enganam. Se eu confiar totalmente nos meus sentidos, eu provavelmente serei enganado por ele, tá? Ou até mesmo pela própria paixão, né? Você já pegou uma pessoa muito apaixonada, muitas vezes a verdade está lá na frente dela, né? Ou a ideia que se tem da verdade está lá na frente dela, e ela não consegue enxergar os dados e os fatos, né? Ué, por quê? Porque é como se ela estivesse hipnotizada lá pelo canto das sereias, tá bom? Mas o que ele vem tentando construir é essa ideia de sujeito. Mas por que que eu preciso construir, né, essa ideia de sujeito, né, esse conceito? Porque, gente, nós somos indivíduos, somos sujeitos, nós temos as nossas subjetividades, né? E como conciliar, como conviver dentro de uma sociedade. Tanto que ele fala aqui da questão da linguagem, a importância da linguagem. Você já pensou se nós não tivéssemos a linguagem, como dizer o sujeito ou o indivíduo, né, se você não tem uma linguagem para dizer tudo isso, tá bom? Espero que você tenha entendido. Na próxima aula nós vamos tirando a dúvida aí, tá bom? Se inscreva no canal do professor Regis Oliver. Não tem atividade avaliativa. Na próxima vem atividade avaliativa. Nesta aula ainda não tem atividade avaliativa, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Se inscreva no canal aí do professor Regis Oliver.